No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Muito boa tarde, este é um momento especial para a Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Hoje damos início ao nosso primeiro podcast online, ao vivo pela Melodia FM 87.9, YouTube e no Instagram, ampliando ainda mais o acesso à informação, à ciência e à esperança. O tema de hoje é poderoso e necessário: mieloma múltiplo, o futuro já começou. Vamos falar sobre as principais novidades apresentadas no ASH 2025, o maior congresso mundial de hematologia, e entender como esses avanços já começam a impactar o cuidado, o tratamento e a vida dos pacientes com mieloma múltiplo. Para essa conversa tão especial, eu tenho a honra de receber o meu amigo, o meu querido Dr. Anderson Silva, médico hematologista, que vai traduzir a ciência em informação clara, responsável e acessível. Esse podcast nasce com um propósito: levar conhecimento, gerar consciência e fortalecer cada paciente, familiar e profissional de saúde que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos, o futuro já começou e ele começa aqui. Dr. Anderson, muito obrigado por ter aceito o meu convite, seja muito bem-vindo. Feliz, obrigado a todo mundo, obrigado pelo convite. É sempre uma honra poder falar um pouquinho de mieloma para todo mundo aí, que é um assunto que a gente gosta bastante. Pois bem, muita gente já te conhece, mas aqui os ouvintes da Melodia e também de alguns novos seguidores, né? Eu gostaria, doutor, que o senhor se apresentasse, né? Quem é o doutor Anderson? Quem é o doutor Anderson? Então, eu sou hematologista, trabalho aqui atualmente em Belo Horizonte, trabalho aqui no Grupo Oncomed. Já conheço o Joelísio tem um tempinho aí já, né? A gente já participou do tratamento do Joelísio, do transplante, a gente tem dado um apoio aí também ao pessoal que acompanha o Joelísio, ao pessoal da associação. Acho que é o nosso foco aqui, mas acho que tá bom de mim. Não precisa falar muita coisa, não. Então vamos lá, a gente tem uma hora, né, doutor? O nosso programa aqui é até às 17 horas. Para quem nunca ouviu falar, o que é o ASH e por que ele é tão importante para quem tem o mieloma múltiplo? Então, a gente tem 2 congressos, tá, muito grandes, assim, dentro da hematologia, em termos internacionais. A gente tem um congresso europeu, que é o IRA, que é no meio do ano, e a gente tem um congresso americano, que realmente é o maior congresso que a gente tem, tá? Então, no ASH, não só para mieloma, mas para todas as doenças hematológicas, a gente tem muita novidade. Então, os principais estudos que a gente está aguardando, trabalhos futuros que vão acontecer, o que tem fase inicial, então tudo é apresentado nesse congresso, um congresso muito grande, né? Então, por isso que a gente espera tanto para poder trazer as novidades aqui para a gente no Brasil e para o resto do mundo de uma forma geral. Pois não. O ASH 2025, doutor, trouxe boas notícias para os pacientes com mieloma? Com certeza. Eu sempre falo para os pacientes, assim, mieloma talvez seja a doença ou está aí no top 3 das doenças mais estudadas dentro da hematologia. A gente tem muita novidade para mieloma todos os meses aí, sai alguma coisinha. E acaba que o congresso, ele junta isso tudo para poder realmente mostrar com mais evidência, com as aulas, e trazer novidades importantes aí anualmente para a gente. Pois não. O que mais chamou sua atenção nesse congresso, doutor, quando pensamos em esperança para o futuro do paciente com mieloma múltiplo? A gente sabe, Elísio, que talvez, assim, a gente sabe quem mexe com mieloma, né, quem já trata disso, mas talvez quem não conhece muito bem, a gente ainda trabalha com o conceito da doença não ter uma cura, né? Sim. Então, a gente às vezes trabalha muito com o conceito, às vezes, de uma cura funcional, depende do termo que a gente vai usar. O que eu quero dizer? Que a ideia é tratando o paciente para ele vivendo igual todo mundo, com qualidade de vida e falecer algum dia que não seja de mieloma. E por ser uma doença que tem esse caráter de não ser curativo, a gente sempre está atrás de tratamentos que prolonguem o controle da doença. Então, o congresso, ele vem em consonância com isso, assim, mostrar trabalhos novos, associações novas, inclusive tem um trabalho muito legal de associação, que a gente consegue prolongar mais ainda o controle da doença. Então, que eu acho que é a nossa grande esperança aí, que é para os pacientes com mieloma ter qualidade de vida e viver igual um paciente que não tenha mieloma, né? Uhum.
Essas novidades já começam a mudar a forma de tratar o mieloma? Luiz, eu acho que isso esbarra em alguns pontos, assim, acho que em termos acadêmicos, a gente teve muita coisa legal que saiu, mas em termos de acesso, pensando na nossa realidade do Brasil, isso demora um pouco para chegar aqui, então nem tudo chega tão rápido da forma que a gente quer, e mesmo quando chega, a gente esbarra muito em acesso, a questão se o paciente vai conseguir a medicação ou não, associações ou não. Mas é o pontapé inicial, né? Primeiro tem que ter o trabalho, a autorização, para depois a gente conseguir usar aqui na prática clínica. E esse período, aí, eu acho que quem tem vivido com a doença tem visto, assim, esse período tem sido muito curto. Sim. A gente está aqui, fala de um trabalho, fala, acabou de sair esse trabalho, essa medicação, dá 6 meses, já está indo no mercado, já a gente conseguindo usar o tratamento aqui no Brasil. É muito dinâmico, né? Exatamente, muito rápido. Quais foram os principais avanços, doutor, no tratamento do mieloma múltiplo apresentado lá no Oeste? A gente teve alguns, assim, não dá para a gente falar de todos, mas o que eu acho que me chamou mais atenção, não sei se quem está em casa assim, já ouviu falar de terapia celular, falar de CAR-T-cell, de bispecífico, que são terapias que têm surgido não só para mieloma, mas para outras terapias. E a gente teve um trabalho que foi uma associação de bispecífico com o anticorpo monoclonal, com daratumumab, que foi um trabalho que me impressionou, assim, sabe, pela robustez dos dados. Então, a gente teve uma associação que mostrou um controle da doença, uma sobrevida, e uma resposta muito alta, sabe? Muito alta mesmo. Dados que a gente talvez teria apenas com CAR-T-cell. Então, na verdade, ele pegou algumas terapias padrões que a gente já usa no dia a dia, e a gente comparou com essa associação e foi, assim, muito, muito maior. Se a gente pega, assim, dado de resposta completa, foi quase 3, 4 vezes maior a associação. Então, mostrando que a gente consegue, a gente já tinha terapias boas, a gente consegue otimizar isso mais ainda e controlar mais a doença dos pacientes aí. Esses novos tratamentos, doutor, são mais eficazes ou menos agressivos? A gente tem as duas coisas. Na verdade, o que a gente tem visto, e aí não só no Oeste, né, mas o que a gente teve também o belantamab que está chegando, a gente está vendo muitas terapias novas ou associações eficazes. O grande ponto é que a gente, ainda mais que a gente está criando novas medicações, a gente está tendo perfis de toxicidades diferentes. Então, a gente está sempre acostumado com um perfilzinho de efeito colateral, e agora a gente parte para um grupo de novas terapias com resultados muito bons, mas com efeitos colaterais que a gente não estava acostumado. Então, a gente tem remédio que pode causar turbação visual, a gente tem remédio que pode alterar gosto, que pode alterar a pele, que pode alterar a unha. Então, são efeitos colaterais novos que a gente está aprendendo a manejar junto. Entendi. Houve novidades para quem está começando o tratamento? Para quem está começando, teve um trabalho. A gente tem um esquema que chama de VRD, que é um protocolo muito padrão, recomendado para os pacientes de primeira linha. Teve um trabalho que comparou o VRD com um outro esquema que chama KRD, que a gente troca o bortezomib pelo carfilzomib. Já teve esse trabalho no passado e não teve diferença, porque o carfil é como se fosse o bortezomib de segunda geração. E esse trabalho não teve diferença entre os dois, sabe? E aí a gente teve um novo trabalho agora mostrando que o carfilzomib parece ser um pouco superior ao esquema com bortezomib, só que esse trabalho, assim, na minha opinião, ele é difícil de comparar, porque o esquema do KRD tem muito mais ciclos que o VRD, então eu não acho que isso vai mudar a nossa prática clínica. Mas eu falei desse trabalho porque realmente a gente já teve essa pergunta antes, será que KRD, se eu trocar o de primeira para o de segunda geração, vai melhor do que o de primeira geração? Aí nesse trabalho eles conseguiram demonstrar. Mas realmente o esquema posológico, assim, você toma muito mais remédio no esquema com carfil do que com bortezomib. Então a gente ainda não sabe se isso que teve diferença ou se foi a medicação. A gente teve outros trabalhos também, então assim, a gente, no último ano, na verdade, esse ano de 2025, a gente teve muita autorização para esquema com terapia quádrupla, né, que é uma coisa que a gente fazia menos no passado, a gente tem feito cada vez mais.
e a gente teve algumas atualizações de esquemas quádruplos, a gente teve acho que mais dados, mais robustez, mostrando que o esquema quádruplo, ele, em termos de resposta, ele parece ser um pouco mais eficaz do que o esquema com 3 medicações. Entendi. Eu estou tendo o privilégio de estar falando, batendo um papo aqui com o Dr. Anderson Silva, médico hematologista lá de Belo Horizonte, que eu tive a oportunidade de ter ele como meu médico, ele que fez o meu transplante de medula. E de lá para cá, além de amigo, ele é um grande parceiro, né, no acompanhamento de alguns pacientes. É tanto que hoje ele é o embaixador da nossa associação no Brasil. E em pleno, praticamente, Natal, muita gente de férias, ele disponibilizou esse tempo, esse horáriozinho dele aqui, né, com as criancinhas dele, com a criança e a nova que está vindo, né, doutor? Exatamente. Para trazer o que tem de mais novo no tratamento do mieloma múltiplo. Então a gente só tem que agradecer, né, a disponibilidade dele, sempre assim. Ele nunca fala não, é um cara assim, 100% parceiraço. Doutor Anderson, e para quem já tratou e teve recaída, surgiram algumas opções lá no ASH? Então, a gente teve muito trabalho realmente com bispecífico, teve a associação que ainda não chegou no Brasil, que foi o Estudo Magistec, que é esse que eu comentei dos dois juntos, tá? A gente teve alguns trabalhos com Carticel, tá? Então, atualização de dados e algumas terapias novas. Eu acho que, em termos de tratamentos eficazes, assim, a terapia celular com o CAR-T, ela tem cada vez mais dados. O nosso grande questão, não só do Brasil, mas do mundo, é o acesso à terapia celular. A gente tem uma dificuldade muito grande, assim, e não é só a gente vai conversar com colegas de países mais ricos também, eles também têm dificuldade de acesso ao CAR-T por questão de custo, enfim, por N motivos de logística também. Mas, e do restante, a gente teve alguns dados que a gente falou em algumas aulas, na verdade, do belantamab, que é uma outra medicação que já teve no passado e agora vai vir para o Brasil. Existem trabalhos menores, tá, Juliz, de moléculas novas que também foram demonstrados, mas ainda estudo fase 1, fase 2, então são coisas mais iniciais, que ainda a gente não tem a previsão de chegar no Brasil, não. Certo. Então, estão mais incipientes. Esses avanços podem ajudar o paciente a viver melhor durante o tratamento, doutor? A meta é essa, porque a gente tem dois pontos, né? Então, quando a gente está tratando o paciente, se a gente não controlar a doença de forma adequada, esse paciente ele vai ter dificuldade para ter qualidade de vida. Só que, ao mesmo tempo, a gente tem que manejar os efeitos colaterais dos remédios. Então, acho que o grande ponto é a gente entender que o tratamento de mieloma não é uma seta, senão vai todo mundo tratar igual. Vai lá, abre o fluxo, foca a primeira linha, toma isso, segundo, não é isso. Na verdade, a gente entender qual que é o paciente e esses trabalhos, eles vão dando possibilidades novas para a gente. Então, a gente tentar entender qual que vai ser o fluxo que aquele paciente, com as qualidades que ele tem, com o estilo de vida que ele tem. Então, a gente tem tido muito tratamento contínuo, muito tratamento com medicação oral. Então, isso ajuda a gente a conseguir desenhar melhor a terapia para cada pessoa. Entendi. O mieloma, para quem é paciente e conhece, ele é muito dinâmico, ele é um jogo de xadrez, né? Então, vem surgindo coisas novas, quando já está se habituando, aparecem outras coisas, né? Então, é por isso que eu tiro o chapéu para um médico hematologista, porque, vou te dizer, o cara tem que estudar, né, doutor? Estudar e tá ativo, porque senão não consegue acompanhar, né? E assim, eu falo com os pacientes, eu voltei de São Paulo para o BH, deve ter acho que uns 3, 4, não sei, foi quando a gente transplantou, nem lembro, deve ter uns 3, 4 anos já, né? 3 anos, E assim, nesse período que eu tô aqui, a minha forma de tratar mieloma já mudou 3 vezes, e é um negócio inacreditável, né? Que assim, eu tenho pacientes tratando de forma completamente diferente pelo período mesmo, assim. Sai um trabalho novo, a gente teve acesso, a gente troca, se a gente acha que é a melhor opção, né? E a ideia é essa, a gente ir mudando de forma contínua mesmo, sabe? Para cada vez oferecer terapias melhores. Certo. Muitos se falam, doutor, em tratamento mais modernos. O que isso significa na prática? Talvez o que a gente entende com essa palavra, a gente tem combinações novas de terapias que a gente já tem, mas o que eu acho que
tem mudado mais são alvos novos e novas formas de a gente conseguir atuar na doença. Então, a cada vez que a gente dá um passo para frente, a gente consegue mudar o mecanismo. Então, a gente sai, antigamente, né, bem no passado, fazer quimioterapia, depois a gente vai para inibidor de proteasoma, imunomodulador, de corpo monoclonal, vem os biespecíficos, terapia celular. Então, são mecanismos diferentes que a gente vai conseguindo atuar na doença. Entendi. As terapias que usam o próprio sistema imunológico tiveram destaque esse ano? Sim, assim, a gente teve muitas coisas, tanto para CAR-T nesse ponto, quanto para biespecífico, que são terapias que a gente precisa da célula do paciente, né? Então, de uma forma bem mais direta, né? Porque o CAR-T, a gente pega a célula do paciente e modifica ela geneticamente, né, para poder reinfundir no paciente, enquanto o biespecífico, a gente consegue ligar a célula de imune do paciente à célula tumoral e causar a morte celular. Então, a gente teve alguns trabalhos nesse sentido. Eu acho que essa vai ser talvez o grande volume de medicação que vai vir nos próximos 2, 3 anos. E a gente já tem tri específico, tem várias coisas em andamento. Outros tipos de CAR-T, o MD Anderson tem um CAR-T novo também, uma forma de atuar diferente no anti-BCMA. Então, tem muita coisa legal para sair nessa área. Pois é. Esses tratamentos, doutor, traz mais esperança para casos mais difíceis? Sim, porque é aquilo, né, Joris? A gente sabe que a doença, infelizmente, a gente não consegue curar. Então, à medida que o paciente ele vai sendo tratado, a gente precisa de ir trocando a linha de terapia que esse paciente foi submetido. Então, chega num ponto que às vezes a gente está com pacientes que já se expuseram a quase tudo que a gente tem disponível. Sim. Então, o que a gente chama de triplo refratário, penta refratário, penta exposto. E essas terapias novas, elas vêm como uma opção para a gente conseguir tratar esses pacientes, coisas que até talvez 3 anos atrás a gente não tinha. Então, acho que é essa esperança que a gente tem para poder oferecer mais sobrevida mesmo para os pacientes. Então se torna uma realidade, né? Com certeza. O ASH 2025 trouxe avanços para descobrir o mieloma mais cedo? A gente teve alguns trabalhos de gamopatia monoclonal, que é aquela lesão pré-maligna, né? Que é pré-mieloma. A gente teve alguns trabalhos também com mieloma smoldering, que é um mieloma que é pré-mieloma múltiplo. Mas em termos de diagnóstico, a gente não mudou muito, sabe? A gente continua com os mesmos critérios. Eu acho que a questão do diagnóstico, a gente até já conversou algumas vezes, né? É muito mais uma educação médica de qualidade, porque o mieloma ele não chega para o hematologista, né? Ele vai chegar para o ortopedista, ele vai chegar para o clínico geral, Problema. ele vai chegar exatamente, com o cardiologista, com uma anemia. Então, quando você vai conversar com os pacientes com mieloma, eu sei que muitos pacientes ficam não é chateados, não sei se é a palavra certa, mas assim, nossa, mas o médico não pensou, que é uma doença rara, então você vai pelo mais comum, e à medida que você não consegue diagnosticar aquilo, você vai se aprofundando. Então, a história do paciente com mieloma são meses mesmo. Então, 2, 3, 4 meses que o paciente já estava com sintoma até que chegou no diagnóstico. Então, o que a gente batalha muito é que tem alguns exames que são relativamente simples, né? Então, a eletroforese de proteína. Às vezes, a gente conseguir realmente melhorar a educação médica para pedir esses exames de forma mais precoce para quem tem indicação. Pois é, infelizmente, doutor, a gente tem, né, você sabe, eu acompanho vários pacientes no Brasil e a gente tem visto que o problema nem sempre é o próprio mieloma, é sim um diagnóstico mal feito e tardio. Né? Se tivesse, como é o meu caso, né, eu fui diagnosticado cedo, durou 7 meses entre diagnóstico, tratamento e o transplante. Fez toda uma diferença, e você sabe que isso é muito raro, é muito difícil esse tempo, né, de 7 meses. Né? Pode ter até paciente antes disso. Mas como faz a diferença? Então a gente tem visto que falta uma investigação, né? Porque quando um dos sintomas do mieloma, eu estou falando assim para o pessoal que está aqui assistindo, né? Ou que está nos ouvindo, entenda que o mieloma ele tem uns sintomas muito parecidos com doenças comuns, o que dificulta o diagnóstico do médico. Então quando você sente dor, como foi o meu caso, como é que eu vou procurar um hematologista? Nunca nem imaginava o que, né, poderia usar, ir para uma hematologia. Então, eu fui para um ortopedista. Erroneamente, ele me passou um anti-inflamatório, que não pode, né? Uma cinta. E, graças a Deus, né? A dor começou a espalhar para as costas, foi que eu comecei a investigar, né? Mas... É isso, tem que tomar muito cuidado, porque os sintomas são muito comuns, né? Pois é.
Então, a gente tem que, porque a gente tem que lembrar que, óbvio que a doença é rara, né? Sim. A doença é comum, mas faz parte da investigação de dor, faz parte da investigação de anemia, de disfunção renal. E, obviamente, você vai no hematologista, e o hematologista ele vai lembrar que isso existe. Meu pai estava com dor nas costas, fez uma eletroforese antes de fazer exame de imagem da coluna. E ainda deu um pico monoclonal. Deu? Então, assim, a gente vai primeiro o que a gente está acostumado. Então, vamos ver se a gente descarta primeiro o mieloma. Mas, enfim, tem que só lembrar que a doença existe mesmo. Pois é. E você tá com anemia, tá com dor, você nunca vai imaginar que é um câncer, né? Então, é complicado. Para quem está assistindo aqui, doutor, fala aí para quem está assistindo, o que é o mieloma? Né? Então, o mieloma de forma simples, assim, mais didática, o mieloma é um tipo de câncer, tá? De uma célula do sangue que a gente chama de plasmócito. Essa doença, ela acontece geralmente ao acaso, sem fator de risco claramente associado. Acontece em pacientes acima de 50, 60 anos, mas tem pacientes jovens, tem pacientes de 30 anos com mieloma, mas habitualmente são pacientes acima de 50, 60 anos. O que ela pode causar? Ela pode dar anemia, pode dar alteração nos rins, pode subir um íon que chama cálcio e pode dar lesão óssea. Então, a grande maioria dos pacientes acaba diagnosticando, se não fosse no exame, fez exame de rotina e viu que tinha, acaba com o paciente com dor realmente na coluna, dor no quadril, o paciente com uma fadiga, com uma anemia associada, e aí vai investigar e ver que a causa disso é outra, né? O que a gente está conversando sobre diagnóstico, falando, explicando o que é a doença, é a gente saber o que ela causa, porque toda anemia tem que ser investigada. Então, lembrar que às vezes na anemia não é só tomar ferro. Então, a gente vê isso muito. A paciente com anemia toma ferro no melhor e fica por isso mesmo. Então, lembrar que a doença, o mieloma, ele entra nesse diagnóstico diferencial, assim, das causas de anemia, né? Mas é uma doença hoje, graças a Deus, que a gente tem um controle muito bom sobre ela. A gente consegue entregar uma sobrevida muito prolongada para os pacientes. E a gente não vai falar muito, como dá tempo, mas o transplante de medula, ele contempla aí como um arsenal terapêutico para os pacientes com mieloma múltiplo. Hoje é possível acompanhar melhor se o tratamento está funcionando? Então, sim, a gente tem algumas formas de acompanhar. Então, o que esse plasmócito faz, né? Ele produz uma proteína que a gente chama de proteína monoclonal, que ela pode aparecer tanto na eletroforese de proteína ou no exame que a gente chama de CAP lambda leve livre, tá? Então, a gente pode acompanhar desses dois, depende do subtipo de mieloma. Existe um subtipo mais raro, que é o mieloma não secretor, que a gente não vai conseguir ver por essas proteínas que a gente dosa habitualmente. Aí tem outras formas de acompanhar. Então, geralmente, os pacientes que estão em tratamento, eles são acompanhados tanto por exames de sangue, eventualmente exames de urina e exame de imagem também, para ver a questão das lesões ósseas. Tá? E aí tem algumas técnicas que a gente pode usar, ressonância, tomografia, PET, enfim. Tem algumas formas de a gente poder avaliar isso com mais segurança. Doutor, isso ajuda o médico a escolher o melhor caminho para cada paciente? Sim, e na verdade a gente trabalha com o conceito de controle da doença. Então, aí cada médico faz de um jeito, né? Então, vou dar aula aqui de como tratar mieloma, mas o que a gente faz é a gente acompanha o paciente para avaliar a resposta, avaliar se ele está indo bem com o tratamento. Eu faço todo mês com meus pacientes, e aí a gente vai acompanhando para poder ver. Se a gente vê que as coisas não estão indo no caminho que a gente quer, e obviamente isso não é tão subjetivo, tem critérios bem definidos para cada ponto, a gente precisa trocar o tratamento do paciente, né? Então, esses exames que a gente tem cada vez mais fácil acesso, facilidade de fazer ações de corpo total, TC de corpo total, a gente consegue acompanhar mais de pertinho e entender se o paciente está respondendo ou não à terapia que a gente está fazendo e se precisar trocar o tratamento do paciente, né? Entendi. O acompanhamento mais preciso pode evitar tratamentos desnecessários? Sim, assim, a gente hoje mieloma é muito bem definido, sabe? Óbvio que tem casos que são excepcionais, tem casos que é difícil mesmo, mas a gente é muito claro na literatura qual paciente que tem que ser tratado, qual paciente que a gente tem que trocar o tratamento, ou que a gente pode manter o tratamento. E essas técnicas, elas ajudam muito a gente, porque a gente fica um pouco na dúvida, será que, por exemplo, você faz uma ressonância, será que realmente a lesão que eu estou vendo é do mieloma? Será que eu preciso tratar esse paciente agora? E aí você pode lançar a mão de um PET, por exemplo. Então, isso ajuda a gente a ter certeza maior do que a gente está tratando ali e fazer as trocas necessárias.
Tudo isso contribui para mais qualidade de vida? Com certeza. À medida que a gente controla a doença, trata o paciente de forma correta, maneja efeito colateral, a gente vai ter qualidade de vida. E como a gente tem muita opção de tratamento, a gente tem que sempre lembrar do nosso paciente. Assim, isso é um ponto importante para não parecer. A gente volta a falar aqui do fluxograma, né? Quer dizer, você vai no chat GPT, aí você joga lá, eu tenho mieloma, como deve ser tratado, né? E vai e solta lá uma receita de bolo. E não é simples, assim. É isso, assim. Eu tenho paciente que é muito do interior, eu tenho paciente que é de outro estado, que trata aqui com a gente. Como é que a gente vai fazer? Será que tem algum tratamento que eu consigo oferecer qualidade de vida para esse paciente? Será que eu consigo manejar ele à distância? Será que tem algum remédio que ele infunde menos vezes? Isso tudo tem que ser pensado para o cara ter qualidade de vida. Então, aí é isso, assim, a possibilidade de terapia que a gente tem, graças a Deus, dá uma facilidade maior para a gente poder escolher o melhor tratamento para cada um. Doutor, a gente tem visto um problema que é preocupante, que são as fake news, né? Uhum. Aqueles tratamentos de chás, aquelas coisas todas, que acaba... Tem paciente que realmente está saindo do tratamento habitual, correto, que tem que ser, Uhum. para acreditando nos milagres que não existem, que é de chá, essas coisas. Qual o recado que o senhor dá para esses pacientes? Que a gente está com alguns pacientes nessa situação. Eu também tenho, já disse o seguinte, o que eu acho? No ponto de vista legal, a gente é médico, a gente tem um Sim, CRM, sim. então tudo que a gente indica, eu preciso ter um respaldo técnico, acadêmico, para indicar. Então, se eu acho que o paciente tem que tomar bortezomib e lenidexa, que é o VRD, eu tenho um estudo, eu tenho uma bula, eu tenho coisas que comprovam a eficácia daquilo que a gente está fazendo. Então, quando o paciente ele pula para tratamentos alternativos, eu não vou nem julgar a questão de se está certo ou se está errado, porque cada um tem sua definição de caminho a trilhar, né? Mas não tem como a gente, da parte médica, ser conivente com isso, Sim, sabe? sim. Porque isso vai contra o nosso tratamento. Eu tenho pacientes que fazem, tá? Tratamentos alternativos, mas o que a gente tenta ajustar? Eu sei que o paciente vai usar porque ele acredita naquilo, tomara que funcione, eu só não consigo falar que aquilo funciona do ponto de vista científico, então a gente ajusta, falei, olha, você vai tomar? Então beleza, vamos fazer o seguinte, você vai tomar um remédio tais e tais dias, você não vai usar isso no dia, porque eu não sei nem se isso interage com o remédio que a gente dá, e a gente vai acompanhando um pouco mais toxicidade e vai seguindo. Então, eu acho que nessas exceções a gente tem que tentar juntar. Porque assim, eu acho que se vem para agregar e não é tóxico, ok. O problema é que tem paciente que não quer, que é só usar aquilo. Aí não tem como a gente acompanhar esse paciente. Porque aí foge muito da nossa realidade, sabe? E esse negócio das fake news é um negócio assim que, para consultório, eu adoro falar de mieloma, então com os pacientes, para quem gosta, eu dou muita informação, eu conto dos congressos, conto dos estudos, mas a fake news é um negócio que acaba, assim, porque vai criando ansiedade no paciente, aí ele vai lá e lê que surgiu uma pílula que cura câncer. Aí ele já acha que aquilo é verdade, ou que aquilo serve para ele, aí o negócio ou não é verdade, ou está no estudo inicial. E a gente tem que tomar cuidado com o excesso de informação, porque mesmo as coisas que são reais, quando a gente lê na internet, isso às vezes a gente não consegue trazer para a prática. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, que preferem fazer terapia X, só que a gente não tem essas terapias X. Então, não adianta a gente focar o tratamento na terapia X, que não tem como conseguir aquilo da forma que a gente quer. Então, temos que trilhar outro caminho. E aí, por isso que é importante a relação médico-paciente ser claro, né? Assim, ter clareza do que você está lidando ali com o paciente, com as fichas no jogo, para a gente conseguir entregar resultados palpáveis, né? A realidade, doutor, dos pacientes que a gente acompanha é que muitos deles queixam de não ter essa abertura paciente-médico, entendeu? Então, acaba o paciente, ele procurando ajuda na internet, ajuda nas fake news, no chat GBT e tal, porque não tem abertura como a gente tem, né? Sabe que a gente tem uma ligação e eu sempre oriento que é necessário a comunicação entre médico e paciente, paciente e médico. Porque o mieloma, ele é muito complexo. Ele é muito complexo, né? Uma hora tá... E
eu sempre falo que você reúne 50 pacientes, cada um é diferente do outro. Uhum. Né? É uma doença dinâmica, é complexo, é um jogo, como sempre falo, que é um jogo de xadrez. Isso é muito complicado. Então, a abertura, como o senhor falou, de paciente com médico é super necessário, né? Para evitar dele estar tomando esses chás aí, acreditando nessas coisas que estão na internet, né? Que acaba atrapalhando o tratamento. Isso a gente depara todo santo dia, né? Então, Uhum. voltando ao Congresso, doutor. O Congresso falou sobre qualidade de vida além dos exames e números? Velho, sim, porque assim, os trabalhos têm mudado. Assim, antigamente a gente tinha trabalhos muito focados, né, em taxa de resposta e toxicidade, e hoje vários trabalhos trazem qualidade de vida. Tá? Óbvio que a gente tem uma ponderação que à medida que a doença avança, fica difícil a gente focar muito na qualidade de vida. É óbvio que a gente quer aquilo. Só que as opções terapêuticas vão ficando cada vez mais limitadas, né? Mas os trabalhos, eles tentam mostrar isso. Então, assim, se eu associar um remédio a mais, se eu tenho um trabalho de terapia triplo versus quádruplo, né? Então, assim, eu aumentei a resposta e a toxicidade. Qual foi a diferença? E a qualidade de vida? Eu piorei a qualidade de vida desse paciente quando eu ofereci remédio a mais? Então, a gente teve alguns trabalhos nesse sentido, mas isso acaba vindo junto com as terapias, sabe? Para a gente poder realmente comprovar que aquilo que a gente está oferecendo não está piorando a qualidade de vida do paciente. Eu, especificamente, é legal ver esses dados de qualidade de vida, só que eu acho que para a nossa população é diferente. Eu acho que o Brasil é muito peculiar, a gente tem uma população muito heterogênea, e às vezes a qualidade de vida que a gente está vendo no estudo, não sei se vai refletir na nossa população aqui, por N motivos, e varia muito, assim, é isso, é distância. Eu tenho medicações ótimas, que são aplicações semanais contínuas, o resto da vida, né, enquanto tiver doença controlada. Será que para um cara que pega um carro tem que viajar para BH 4 horas toda semana, será que essa vai dar qualidade de vida? Você vai ler o trabalho e falar, ah, ótimo, não piorou. Mas talvez para a nossa realidade não melhore. Será que tem alternativa? Então, é bom ver o dado objetivo, mas sempre trazer para o individual, sabe? Para a gente não generalizar para todo mundo. O senhor falando aí de viajar 4 horas do interior de Minas para BH, e lá no Pará, que é 100 quilômetros de barco, Pois imagine. é, ó como é que o Brasil é muito heterogêneo, Para então a tomar. gente tem que Pra, pensar. e para tomar talidomida. Não é. Só, Eu, e às que vezes não. podia, Pode falar. não, eu falei que podia entregar em casa, na casa do paciente, né? Pois é. E lá, quantas vezes vai e não vai, anda naqueles barquinhos, sabe? Sabe aqueles barquinhos que o paciente chega para mim, seu Jair, eu não sei o que é pior, ficar em casa com dor ou ir daqui a 100 quilômetros para Santarém, para Belém, e chegar lá, não ter medicação, falta de tudo, doutor. Você não precisa ter noção. A Ciclovir, Bactrim, falta tudo, até de pirona, nesses lugares Pura, aí do Pará. gente. Entendeu? Então, é muito difícil. Então, esse medicamento, a gente fala do que tem de mais moderno no tratamento do mieloma, o senhor conversando aí, mostrando o que aconteceu, e eu fico visualizando esses pacientes que, infelizmente, eles vão morrer sem nunca ter chance de ter um medicamento desse. Né? Isso é muito triste. Né? Isso é E muito é um triste. direito que tem. É constitucional. Então, medicamento, tratamento de saúde, você é um direito que você tem. Mas nunca vão conseguir. Aí você vê paciente que não tem dipirona. Vai conseguir um DARA, vai conseguir uma lenalidomida? Nunca. Né? A gente nem está falando aqui de âmbito SUS, e para não entrar nesse mérito de Sim. SUS privado, mas assim, você vê a dificuldade que a gente tem, tanto no privado, para conseguir Sim. as medicações, não é algo fácil, e aí no SUS a gente está batalhando para colocar a lenalidomida, Pois é. entendeu? Então, assim, eu acho que quem está nessa área são batalhas diárias, e são diferentes batalhas. A gente teve agora, né, eu acho que tem umas 2 semanas que anunciaram que parece que vai ter, até acho que vai ter, acho que vai ser até aqui em BH, né, que Vai. vai fazer a Lena. Vai. Então, acho que tá todo mundo ansioso, assim, porque o sistema público, a gente sabe que os remédios são caros, né? Sim. Então, assim, a gente não é ingênuo, os remédios são bastante caros. Será que tinha que ser esse preço mesmo? Não vamos entrar nesse mérito, mas a questão do SUS é um problema, assim, a gente precisa melhorar o acesso ao paciente, principalmente do SUS, assim.
porque a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir remédios que já estão no mercado há quase 10 anos. Então, enfim, é uma batalha. Nós vamos A gente tá aí, né? uma luta por dia. Vamos tocando. Igual diz o Dr. Felipe Short, que é um hematologista de Salvador, ele falou, ele tem, acho que é quase a sua idade. Ele falou assim, eu duvido, eu vou morrer, mas o carticel não vai no SUS, pra mieloma. Eu falei, vamos, mano, a gente não pode pensar assim. Eu acho que vai, Eu gente. também Vai sim. acho, né? Mas ele é pessimista, né? Portanto, eu acho que ele baseando em todos esses medicamentos que os pacientes pobres não têm acesso, né? Então ele fala, poxa, o cara não consegue uma lenalidomida, vai conseguir um carticel, né? Ele pensa assim, né? Mas Mas tomara que... ó, Sim, esse negócio do Temapuro é um negócio muito engraçado, porque às vezes a gente acha que o que é mais difícil não vai conseguir. Aí você consegue o mais difícil e o mais fácil você não consegue. é verdade. Assim, é porque tudo é político, né? Então, assim, Sim, óbvio que tem um racional, mas são questões políticas. Então, às vezes, você vai ter aí. A gente tem estudo no SUS de carcel para linfoma, entendeu? Então, assim, a gente tem conseguido fazer CAR-T para pacientes com linfoma em estudo clínico. Tem tanto no Einstein aberto quanto da USP, né? sim. Aí, às vezes, é isso, você não vai conseguir transplantar porque a sua fila do transplante para linfoma tá alta, mas você consegue fazer um CAR-T-cell. Pois é. Doido, Então, né? às vezes as coisas não fazem muito sentido, Não faz não, mas... não faz não. Ô, doutor, houve discussões sobre dor, cansaço e bem-estar do paciente lá no Oeste? Joelis, eu não participei de nenhuma. Os dados que eu vi foram dados mais indiretos de qualidade de vida, que aí isso entra junto, né? Então, acaba que esses questionários de qualidade de vida que eles fazem, entram esses dados mais subjetivos, mas especificamente pontual, sim, eu não vi sendo tratado, sabe? Talvez tenha tido algum post, alguma coisa oral, mas eu não vi. Eu vou te levar um dia no Oeste para você ver como que é. Assim, são 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, é muito Muita grande. gente, né? Então, assim, a gente fica doidinho, porque lá, esse ano foi em Orlando, né? Sim. Então, assim, por exemplo, eu estava no hotel vendo uma aula de LMA, e aí depois eu tinha que ir para aula de mieloma. Aí, é porque os Estados Unidos, eles fazem nada pequeno, né? Uhum. Aí, assim, para eu sair do hotel até ir para a aula de mieloma, eram uns 25 minutos andando. Aí tinha que pegar uma ponte, atravessar uma rua, achar a escada rolante. Então, às vezes tem algumas coisas que a gente não pega. Bom que fica online, né? Sim. Então, depois a gente consegue acompanhar. Mas é uma experiência muito legal. E aí eu falei isso só para mostrar o tanto de coisa que tem. É muita informação, é muito dado novo. Então, o que a gente está falando aqui são estudos maiores, né? Que assim, todo mundo viu, todo mundo leu, porque são estudos que a gente já estava esperando, são estudos de fase 3. Mas você vai para pôster, para apresentações orais, tem inúmeros, inúmeros, assim. E aí, por isso que estudar é tão interessante, porque na verdade você não vai conseguir ir lá pegar e ler e ver 27 posters sobre mieloma. Na Entendi. verdade, assim, vou estudar dor no mieloma, o que que teve? Você vai lá e procura o que teve de dor em mieloma e ali você estuda, entendeu? E vai ter informação. Que tem informação demais ali. Então, o seu telefone tá tocando, doutor? O meu não. Ah, pronto. É aqui. O ano que vem nós vamos no Oeste, então. Vamos lá. Eu não sei, acho que eu tenho que ver onde que vai ser, nem sei ainda. Eles já avisaram já. Pronto. Mas já tá marcado, não, nós vamos. Falando sobre o acesso, a gente tem esse problema no Brasil, e acho que acredito que no mundo todo, principalmente a África. O acesso aos tratamentos foi um tema lá, foi debatido lá, doutor? Acaba que eu não participei de nenhuma discussão. Tem alguns grupos menores, sabe, de discussão que eu não participei. A gente, de forma geral, eu não vi nenhuma discussão nesse sentido. Até porque, como é uma coisa mundial, cada acesso é muito diferente de cada país, né? A gente, às vezes, faz encontros menores, já participei de alguns, que aí você discute especificamente um acesso naquele ambiente. Então, geral, sim, eu não vi, sabe? A gente discute entre a gente, né? Que a gente vê o trabalho, a gente sempre fala, Senhor do céu, como é que nós não conseguimos isso no Brasil, né? Então, assim, Júlio, o que a gente está falando aqui, a gente fala no dia a dia, assim, a gente vê um negócio super legal, nós já estamos pensando, Senhor, como é que isso vai chegar no Brasil? Como que eu vou fazer para conseguir o paciente ter acesso a isso, né? Mas, oficialmente, eu não vi nada, não, só no bate-papo mesmo. Só no bate-papo, né? O que ainda precisa doutor, melhorar no Brasil para esses avanços chegarem logo a todos? Política, né?
Eu, sinceramente, eu acho que, assim, em termos factíveis, porque a gente pode até falar de coisas aqui utópicas, assim, ter acesso a tudo, todo mundo ter um plano de saúde bom, ou SUS, pagar todas as terapias, isso não vai acontecer de forma prática e rápida, sabe? O que eu acho que a gente tem condição de fazer e a gente tem melhorado são estudos clínicos. Inclusive, em países ricos, a gente vê que muito do acesso que eles têm é via estudo. Então, assim, o que eu acho que a gente tem para melhorar no Brasil é ter mais estudo clínico aqui. Porque hoje os estudos, a maioria internacional, a gente está conseguindo trazer, a gente teve estudo de Cartel no Brasil, teve estudo de Belantamar, então a gente tem que trazer esses estudos para cá, para a gente conseguir que os pacientes, tanto privado quanto SUS, tenham acesso. Porque aí a gente consegue oferecer um tratamento sem custo, a gente consegue colocar a nossa população dentro dos trabalhos grandes, para a gente conseguir ter resultado até com a nossa população. Será que a gente tem o mesmo resultado que a população americana? Não sei. Então, eu acho que essa batalha que tem acontecido e tem melhorado para trazer os estudos para o país, eu acho que é o caminho mais fácil e mais prático da gente conseguir oferecer terapias mais modernas para os nossos pacientes. Entendi. O senhor tem experiência até com a nossa associação. Como associações de pacientes pode ajudar nesse processo? Mas eu acho que vocês ajudam demais. Assim. Eu peço muita coisa para vocês, né? Não, Porque a a gente é gente parceiro, né? Pode mandar pra gente. acaba que assim, o consultório a gente acaba conversando bastante, mas tem muita coisa que a gente não vai abordar ali. E o que eu acho que é mais legal é a troca. Então, assim, eu vou te falar um ponto que eu sempre bato muito com os pacientes, eu acho que a associação ajuda, é a questão do transporte, sabe? Meu filho chegou, por isso eu estou Não, gritando aí. fica à vontade. A questão do transplante, por quê? Eu posso sentar com o paciente e falar dos riscos, dos benefícios, de como que faz o procedimento, quais são os efeitos colaterais, só que ele conversar com alguém que fez o transplante, e com diversas pessoas, porque cada um tem uma experiência diferente, né? Sim. Eu acho que faz muita diferença. Ele vai mais bem preparado, ele entende melhor o que vai acontecer. Assim, isso eu uso muito esse exemplo. Eu até te mando, ó, conversa com fulano de tal, não para ajudar ele a decidir uma coisa que eu quero, é para ele ter mais informação, ele conversar com alguém que passou por isso. Eu tive paciente falando, se eu conversei, não quero fazer. Eu entendi, estou tranquilo, beleza, uma decisão conjunta. Mas eu acho que a associação dá essa tranquilidade de ter outras pessoas, você sentir que você está sendo acolhido, ter pessoas que estão na mesma situação que você. E tem vários pacientes, já deve ter visto isso, né? A pessoa Sim. fala, nossa, não ouvi falar de mieloma, que doença é essa? Vou morrer. Aí a pessoa começa a tratar, vê que não é bem assim, que tem tratamento, aí começa a conhecer um monte de gente, fala, nossa, doutor, tanto de gente tem mieloma que eu nem sabia. E aí, assim, como os tratamentos são relativamente bons, tem muita gente que quando está tratando, o cabelo não cai, não tem Sim. náusea, Sim. não tem muito efeito colateral, continua trabalhando, vivendo, a pessoa nem sabe, está lá com mieloma e tá do seu lado e conduzindo a vida, sabe? Porque às vezes você fala pro paciente, e o paciente não, o doutor é gente boa, mas tá me enganando. Ele tá, né? Ele fala, ele não tá falando a verdade. Mas quando ele ouve de um paciente, ele dá mais Sim, crédito, não é? Não é? sim, Às vezes fala, poxa, o doutor ele não tá querendo falar a verdade, até acho que até por proteção, enfim. Teve um paciente de Goiânia mesmo, que eu comecei a conversar com ele, e resultado, ele perguntou se eu era psicólogo. Eu falei, não, você é terapeuta? Não, que eu raço. Ele falou assim, eu sou paciente igual a você. Aí ele aceitou, entendeu? Ele acatou, não queria fazer o transplante, acabou fazendo. E assim, então acho que a associação, ontem mesmo, ontem no Natal, antes de ontem. No Natal, todo mundo nas ceias e tal, e a gente com o paciente lá encaminhando para Jaú. Né? Paciente, Márcia lá em Lins. Porque o que aconteceu, doutor? A associação começou a abraçar não só pacientes com mieloma, todo tipo de neoplasia naquela região lá de São Paulo, nós estamos encaminhando para Jaú. Jaú hoje é um parceiraço. Então, um hospital que é referência, eu vou até te convidar para quando você tiver a oportunidade de com visitar certeza. esse hospital, entendeu? Que é SUS, tem tudo do bom e do melhor, um trabalho humanizado e tem ajudado muito vários pacientes, né, com mieloma e com outras neoplasias. E ontem nós estávamos acompanhando pacientes, encaminhando pacientes junto com precisando de apoio
de encaminhamento com assistente social da associação, com o da Santa Casa de Lins, enfim, né? Então a gente tem isso aí porque você tem uma lei no Brasil que é dos 60 dias. 60 dias você tem que estar já iniciando o tratamento. Mas você sabe que 60 dias para quem tem câncer é uma eternidade, é muito tempo. E hoje a associação, ele tem facilitado, para alguns casos, com 5 dias você já tá iniciando o tratamento através da associação, entendeu? Então essa ligação que a gente tem com o senhor, contigo, né? Com os hospitais, com as prefeituras, principalmente lá em São Paulo, tem facilitado e a gente tem salvado muitas vidas por isso. Então, tempo, né? O câncer não espera. Então, a gente tem feito esse trabalho, né? E eu fico muito feliz quando o senhor manda alguns pacientes lá para a gente, né? Para a gente tocar, para a gente conversar, para a gente orientar, para a gente encaminhar e também que a gente às vezes encaminha para psicólogo, né? Então, a gente ajuda muito. Então, a associação é para todo mundo. Ô, doutor Anderson, depois do ESH 25, podemos dizer que há mais esperança para quem vive com mieloma múltiplo? Com certeza, Joelito. Assim, a gente tem um futuro em termos de terapia só em expansão, sabe? A gente tem algumas doenças hematológicas que quase não saem novidade. Então, tá sempre meio parada, sai um remédio, sai outro, sai algum dado que não muda a prática, mas o mieloma é isso, assim, a gente anualmente acrescentando tratamento, mudando, achando terapias melhores, mais eficazes, ou às vezes a gente tá até entendendo melhor o que a gente faz, porque às vezes tem coisa antiga que a gente achava que assim, nossa, isso aqui dá para fazer. E a gente vai vendo que dá para fazer sim, que a gente consegue resultados bons. Então, eu acho que nesse sentido tem tudo para a gente estar sempre em ganho, sabe? Entendi. O que é que mais te deixa otimista olhando para os próximos anos? Eu acho que a gente, assim, eu gosto muito de terapia celular, que é CAR-T e tudo. Eu acho que isso, apesar da dificuldade grande de acesso que a gente tem no mundo, não só do Brasil, eu acho que a terapia celular, quando ela começar a ter mais disponibilidade, eu acho que vai ser uma virada de chave, sabe? Se você pegar o transplante de medula, quando começou, era isso, era difícil, pouca gente fazia, era muito caro, e hoje, graças a Deus, o transplante é muito difundido. Óbvio que tem lugares ainda que é difícil acesso, mas se a gente pegar, não é uma coisa impossível, você pode encaminhar o paciente, ele vai ter acesso para fazer. Então, eu acho que o CAR-T, ele talvez revolucione nosso tratamento no futuro, sabe? Entendi. Que cuidados continuam sendo importantes, doutor, mesmo com tantos avanços? Comunicação. Como comunicar com o seu médico, com a sua equipe, assim. Eu faço muita segunda opinião, tanto pela associação quanto por fora, e a gente vai vendo que muitos do que eu faço é questão de comunicação. O paciente está sendo super bem tratado, está tudo certinho, mas aí é isso, o paciente não sabe se está bem, se não está, aí não sabe qual que é o planejamento dele, aí o paciente está sentindo um monte de coisa e não fala para o médico, e aí às vezes a consulta também é super rápida, não dá nem tempo de falar. Então, eu acho que tem que trabalhar, melhorar a comunicação com o paciente. O paciente, isso é uma visão minha. Eu acho que o paciente ele tem que saber, sim, o que ele está fazendo, qual que é a doença, como que trata, até para conseguir conversar com o médico, né? Assim, entendeu? É isso mesmo? É esse tratamento? E isso aqui cabe no meu lugar? Porque é assim que vai trabalhar junto, assim, para a gente conseguir construir um planejamento de terapia melhor. Quando eu fui diagnosticado com mieloma, eu entrei no Google, tá lá, estimativa de vida 5 anos. Eu vou tratar pra quê? Vou morrer Pois mesmo, é. né? E olha Aí só. hoje, aí você pega lá o Dara BRD, 17 anos de mediano com Pois malinha. é. Então, você vê como é que muda as coisas, Pois né? é, isso aí que é. O bom é isso, né? Que você, né, tem essa perspectiva de viver mais e com qualidade, né? Uma pergunta que todo paciente de mieloma, principalmente lá no grupo, faz e quer que o senhor responda, né? A cura tá vindo? Eu acho que a cura funcional chegou, que é aquele conceito que eu te falei, de a gente conseguir levar o paciente para uma sobrevida igual à população geral. A cura, eu acho que ainda falta algumas coisas para chegar. Sim.
Eu não acho que a gente ainda está lá, sabe? É, talvez a gente sabe que a doença é muito heterogênea, que você até comentou isso. Então a gente tem riscos genéticos. Eu acho que talvez a gente consiga atingir cura para os pacientes de baixo risco, com algumas terapias. Só que a gente não pode afirmar isso ainda. Mas eu acho que vai depender muito do risco do paciente. O paciente que tiver alguma mutação ali que acrescenta um pouco mais de risco, eu não sei se a gente consegue curar esse paciente ainda. Entendi. Que mensagem você deixa para os pacientes familiares que estão no meio dessa jornada? Pessoal, eu acho o seguinte, a doença é desafiadora. Eu acho que, diferente de outras doenças, eu acho que isso é muito particular do mieloma. É uma doença muito heterogênea, muito mesmo. Então, se você vai conversar com outras pessoas, vão ser histórias de vidas, às vezes muito parecidas, mas às vezes muito diferentes da sua, né? Então, se você tiver dúvidas, assim, a associação está aí para isso, mas conversa com o seu médico, tira suas dúvidas. Eu acho que tem muita informação demais. O chat GPT é uma ótima ferramenta, mas é muita informação. Cuidado com o que vocês vão ler na internet, porque assim, isso dá uma ansiedade muito grande. E viver o dia de hoje. Então, assim, tem uma paciente minha que ela postou no Instagram esses dias que estava lá na Suíça. Que Aí eu falei, maravilha. olha que legal, né? Esse paciente. O que a gente quer é que vocês voltem para a vida, né? Sim. Então, você voltar a fazer as coisas que vocês fazem. Aí, na hora que ela postou que estava lá na Suíça, eu falei, é isso, né? Não falando especificamente a Suíça, mas assim, o paciente está lá, transplantou, está ótimo, está vivendo, está viajando, está fazendo as coisas, está curtindo. Porque, mas eu li lá que a sobrevida desse protocolo é 4 anos. Beleza, então deixa lá 4 anos. Né? Isso é dado médico, é a gente que lê isso, não é o paciente. A gente lê isso não é para falar o número de paciente, é para a gente comparar trabalho, sabe o que é melhor, o que é pior. Não é para chegar o paciente e falar assim, ó, você tem 4,2 anos de sobrevida de progressão. Isso, e às vezes o paciente se apega a esses dados, isso causa uma ansiedade muito grande. Então, por isso que eu acho que é focar ali, no seu planejamento, o que é agora, o que eu vou fazer e confiar em quem está te tratando. Pois é, Você conseguir ve- aproveitar. nós temos paciente aí com mieloma que não está morrendo de mieloma, né? Ansiedade, cabeça ruim, coração ruim, tudo ruim, e o mieloma está lá. E assim, a gente tem muito paciente, né, que está às vezes em manutenção, e o paciente está assim, preocupado com a doença, e fala, a mente humana é difícil, né? Então, eu sei que não é fácil, apesar de não estar doente, a gente vive isso. Mas esse é o melhor momento. Então, tenta curtir o máximo que você dá. Assim, eu não sei se vai ficar bem assim 2 meses, ou 20 anos, ou 10 anos, ou 12 anos. Então, aí assim, toda consulta preocupado com a recidiva. Preocupado com a recidiva. Esquece a recidiva. Se ela é recidivar, nós vamos ver, né? A gente está acompanhando, a gente está conversando todo mês você vem, todo mês eu te vejo. Mas é difícil, a gente sabe que é um trabalho diário, sabe? Pois é. Doutor Anderson, eu só tenho que agradecer, viu? Por você estar participando aqui do nosso podcast. É o primeiro online que nós estamos fazendo, né? Agradecer muito ao pessoal aqui da Melodia, a produção, que mexeu daqui, mexeu dali para dar tudo certo. E graças a Deus a qualidade ficou boa, o som bom. E esse material vai estar disponível lá no nosso canal do YouTube, vai para o Instagram. E só tenho que agradecer, viu, doutor? Muito obrigado mesmo pelo carinho, pela sua atenção, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço, Violeta, pelo convite, eu agradeço a equipe toda aí por ter aceitado aí o nosso convite para poder falar um pouquinho sobre a doença, que a gente adora, né? Então, chamar para falar de mieloma, a gente está dentro. Conversar é com a gente mesmo, né? Você vai ter um papo, faltou aquele cafezinho com queijo, mas tá Pois bom. é, né? Semana que vem a gente vai estar dando descanso e no dia 9 nós vamos estar falando aqui com a secretária de saúde de Lins, né? Que é a nossa parceira lá, que, nossa, ajuda muito o nosso trabalho. E desejar um 2026 com muita paz, muita harmonia, né? E que tá vindo aí um habitantezinho novo, né? Que Deus... Tá chegando. Tá chegando, né? Que Deus dê muita saúde a todos vocês. Amém, Gelis. Muito obrigado. Viu? Feliz ano novo para você e para todo mundo aí. Que a gente tenha um 2026 abençoado por Deus e com muita saúde para todos nós. Tá bom, um abraço, viu, doutor? Muito Fica obrigado. com Deus, gente. Tudo de bom. Tá, tchau, tchau.
Tchau, tchau. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.